Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Padre Anselmo revela a João Miguel que o filho da Malu é dele. Cecília conhece o seu neto. João Miguel conta para Omar toda a verdade sobre Malu. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Cuidado com o Anjo, no resumo semanal de 5 a 9 de setembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 5 de setembro. Omar pergunta a João Miguel que verdade é essa. João Miguel diz: Omar, a Lírio não te vê da maneira que você pensa. Ela está com outro homem. João Miguel diz a Omar que a Lírio é uma das tantas mulheres que vive a vida de forma irresponsável e que acha que é uma diversão brincar com as emoções dos homens. Omar defende, diz que não gosta que fale assim da Lírio e que João Miguel nem sequer a conhece. João Miguel tenta dizer que a Lírio, na verdade, é a Malu, mas Omar não permite. Muito irritado, Omar diz a João Miguel que a amizade deles exige respeito e que se ele ofender a Lírio, vai ofender a ele. João Miguel grita que ela está com o Amador Robles e pergunta se Omar não se importa. Omar diz que já sabe, mas ama a Lírio do fundo da sua alma. O Amador não a merece e ele vai reconquistá-la. Amador fica contente quando Malu diz que disse para o João Miguel que ele é o pai do filho dela. No tribunal, João Miguel é chamado para depor. Amador diz a Malu que aceita a paternidade do filho dela. Patrício comenta com Cecília que esteve conversando com Estefânia sobre a conversa que as duas tiveram e pergunta se é verdade, se ele mandasse ela escolher entre Malu e ele, se ela escolheria a Malu. O promotor diz que Branca foi influenciada por João Miguel e se atreveu a cometer o crime, só que ele é o autor intelectual. O promotor duramente diz que João Miguel foi o autor do assassinato da própria esposa. Branca se descontrola e começa a gritar que João Miguel é inocente e que se tem algum culpado, é ela. Cecília diz a Patrício que é triste que a Estefânia tenha tanta influência sobre ele e que são dois amores diferentes, o de um marido e de uma filha. Patrício diz que Cecília não precisa ficar se justificando e que ele já sabe que ela escolheria a Malu. O juiz permite que João Miguel, como médico, converse com Branca. Branca diz que perdeu a cabeça quando começaram a acusá-lo. Patrício diz que só quer que Cecília entenda que a Malu não merece tanto sofrimento por parte dela. Cecília diz que não pode evitar. Branca diz ao advogado que já está bem e a audiência pode continuar. João Miguel diz que lutará pelos dois com todas as suas forças. João Miguel afirma ao juiz que a Branca Silva não é uma assassina, é uma pessoa doente. Estefânia conversa com Rosa sobre o julgamento de Branca e no meio da conversa aproveita para perguntar se eles ainda estão com um hóspede em casa. Rosa responde que sim, mas que talvez ele já vá embora, porque já encontrou a pessoa que estava procurando. João Miguel diz ao juiz que vai convencer a todos no tribunal que a culpada pela morte da sua esposa Viviana não é a Branca, mas sim outra mulher que se chama Ivete Dorleac. Leopardo volta a procurar Malu e diz que acha que ela vale o suficiente para ele não se dar por vencido facilmente e sem lutar. Leopardo diz que ela merece um homem de verdade, que lhe dê amor sincero, e é isso que ele lhe oferece. Leopardo pede para ela deixar o pai do seu filho e voltar com ele para a fazenda. Malu diz que isso a deixa super nervosa. Leopardo diz que só basta uma palavra dela, e agora mesmo eles, a Lala e o menino, voltam para a fazenda. Malu pede para Leopardo não tentá-la, porque ela sabe que não deve aceitar. Malu diz que tem tantas coisas que ela não sabe como dizer a ele, e pede que, por favor, por Nossa Senhora, que ele não insista. Leopardo diz a Lírio que não vai desistir, mesmo com João Miguel dizendo que acha que ele deve ir embora e desistir dela, quando ele continua lutando desesperadamente pela mulher que ama, a Branca Silva. Malu fica arrasada com o que ouve. Em casa, Malu comenta com Candelária sobre a conversa que teve com Leopardo e diz que não sabe o que fazer. Patrício vai conversar com João Miguel e conhece Omar. Para irritar Malu, Amador diz a ela que parece que o São Romão conseguiu impressionar o tribunal e a Branca Silva ficará em liberdade. Amador diz que tudo foi muito patético, mas muito romântico. Malu pergunta como Amador sabe de tudo isso. Amador diz que ficou sabendo de tudo por Estefânia, porque o juiz foi visitar o João Miguel e contou tudo para ela. Amador diz que Patrício está muito interessado no caso, que se fosse por ele, absolveria Branca. João Miguel e Ofélia discutem e ele diz a ela que Viviana mentiu que estava grávida.
Surpresa, Ofélia se nega a acreditar que Viviana mentiu e diz que acredita no que a filha lhe disse. Rosa vai visitar Cecília, que já recebeu alta e está em casa. Cecília pede para Rosa ajudá-la com Malu. Terça-feira, 6 de setembro. Estefânia vai à casa de João Miguel e Rosa comenta com ela que Cecília lhe pediu para descobrir onde a Malu está morando. Estefânia aconselha a Rosa a não se meter nisso. Leopardo fica surpreso ao encontrar Estefânia na casa de João Miguel e diz: Ora, é verdade o que o seu amigo disse, o mundo é muito pequeno. Rosa fica muito confusa e intrigada quando Omar diz que conheceu Estefânia na fazenda dele e também o Amador, e que ele é o pai do filho da Lírio. O promotor pergunta se Branca ama o Dr. São Romão e se matou para libertá-lo da esposa. Branca chora, confirma que ama João Miguel e que sim, que não sabia, mas foi por ele que matou Viviana. Branca se sente muito pressionada, grita e tenta impedir que a personalidade de Ivete tome conta dela. O juiz fica assustado com o comportamento de Branca. Omar chega ao apartamento de Amador e é muito carinhoso com Malu e o filho dela. Malu diz que gostaria de dar a ele muitíssimo a mais do que ele sempre lhe deu. Omar diz que para ela lhe dar isso, bastaria ele ter ela e aquele anjinho. Dominada pela personalidade de Ivete, Branca diz que o promotor não passa de um imbecil e que vai para o inferno. Ela sorri com deboche, chama o promotor de estúpido, infeliz e pergunta se é ele que vai mandá-la para a prisão. Leopardo diz a Lírio que teve uma discussão com João Miguel por causa dela. Ivete manda o juiz ir para o inferno, pergunta ao promotor quem ele pensa que é para ameaçar Ivete Dorleac e avança sobre ele. Leopardo pensa que Amador traiu Malu com Estefânia e comenta que viu ela na casa do João Miguel. Malu diz a Leopardo que não há nada entre Amador e Estefânia e fala que ela é a filha do juiz Velarde. Leopardo diz: sim, ela também é a filha do pai da Malu. Malu fica surpresa com o que houve. Ivete consegue pegar a arma de um dos policiais e ameaça a todos no tribunal. Leopardo diz a Malu que conheceu o juiz Velarde na casa do João Miguel e eles ficaram falando da esposa do juiz que sofreu um acidente depois que foi ver a filha Malu. Malu fica chocada ao descobrir que é filha de Cecília e do juiz Velarde. João Miguel chega ao tribunal e tenta controlar a Ivete. Ivete avisa para ele não se aproximar ou ela vai matá-lo. Leopardo pergunta por que Lírio está tão surpresa. Malu só consegue dizer que não podem ser eles, que não acredita, que eles não. João Miguel tenta pegar a arma de Ivete e ela atira contra ele. Sozinha e atordoada, Malu diz que não pode ser verdade, como o juiz Velarde e a dona Cecília são seus pais. Enquanto isso, Patrício diz a Cecília que não quer que ela tente uma nova aproximação com Malu. Patrício diz para Cecília parar de se culpar e esquecer que a Malu existe. Os policiais conseguem conter Ivete e ajudam João Miguel. Patrício é informado do que aconteceu com João Miguel no tribunal. Branca volta a si e pergunta o que aconteceu. O juiz fica sensibilizado ao ver como Branca está e tenta tranquilizá-la. João Miguel diz ao advogado Lousada que está bem, que foi só um tiro de raspão. João Miguel convence o juiz a retomarem a sessão. Cecília suplica para que Patrício a deixe cumprir com seu dever de mãe e diz que por mais que ele queira, ela jamais vai poder relegar. Candelária fica surpresa quando Malu pergunta a ela se o juiz Velarde e a dona Cecília são seus pais. Durante o julgamento, os policiais dos Estados Unidos informam ao juiz que Viviana foi uma assassina que fez 2 vítimas. Malu pede a Dora o endereço do escritório de Patrício e vai falar com ele. O juiz considera que Branca não estava em seu juízo perfeito quando cometeu o crime. Diz que ela ficará em liberdade condicional e irá iniciar o seu tratamento imediatamente com o Dr. São Romão. João Miguel, Branca e o advogado Lousada comemoram a vitória. Patrício se surpreende ao ver Malu em seu escritório. Furioso, ele pergunta o que ela faz ali. O advogado de Ofélia informa sobre o resultado do julgamento. Ele pergunta se Ofélia estava sabendo que Viviana matou um homem e também tentou envenenar uma amiga na Espanha. Ofélia fica chocada. Patrício diz a Malu que por culpa dela a Cecília esteve à beira da morte e que gostaria que ela nunca tivesse cruzado o caminho deles. Malu pergunta se Patrício não tem medo que Deus o faça pagar com sangue e lágrimas o mal que fez a ela e continua fazendo. Patrício manda ela deixar de rodeios e pergunta para que ela veio.
Malu fala que para fazer uma pergunta e diz: é verdade que o senhor é o meu pai? João Miguel leva a Branca para a casa dele. Malu diz a Patrício que não precisa de nada dele, nem do dinheiro, nem da proteção e nem do nome dele. Nada. Patrício fala que se Malu quer saber a verdade, então escute isso e diz: sim, infelizmente você é minha filha. Quarta-feira, 7 de setembro. Patrício diz a Malu que biologicamente ela é filha dele, porque tem o seu sangue, mas ele não a considera como filha. Que raiva e que nojo desse velho gagá, velho idiota, paspalhão, cruel. A Malu podia ser filha só da Cecília mesmo. João Miguel pede para a Rosa levar a Branca para o quarto de sempre e diz que vai conversar com Ofélia. Malu enfrenta Patrício e diz para ele fazer de conta que ela nunca veio ao mundo, ou que morreu quando nasceu. Malu diz que tudo foi rompido no momento em que a abandonaram, quando a largaram sozinha na vida e a condenaram a sofrer humilhações, sofrimentos e a passar fome, não só de comida, mas de amor também. Patrício diz para Malu não acusar a mãe dela, que dele ela pode falar o que quiser, mas da mãe dela não. Patrício ameaça bater em Malu. E ela manda ele tomar muito cuidado, porque ela não é mais aquela menina de rua que ele podia maltratar. João Miguel aconselha Ofélia a fazer uma longa viagem para se desintoxicar do veneno que leva por dentro. E quando se sentir livre de ressentimentos e desejos ruins, pode voltar. Ele diz que ela tem até domingo para sair da casa dele. Malu joga na cara de Patrício tudo o que ele fez de mal para ela e que defendia a outra que eles chamavam de senhorita Estefânia. E isso tudo, ela sendo filha dele. Malu diz que se Patrício tem vergonha de ter o seu sangue correndo nas veias dela, mais vergonha ela tem de carregá-lo e que queria até arrancá-lo, para não sobrar nenhuma gota dele. Malu manda Patrício esquecer que teve uma filha. Manda ele dizer isso para a esposa dele e diz que não a chama de mãe, porque não a sente assim. Malu chega em casa chorando e diz a Candelária que é verdade, que os Velarde são seus pais. Antes da peça, Malu diz a Amador que já descobriu quem são os pais dela. Leopardo vê Branca, se aproxima dela e diz que é o Omar, o amigo do João Miguel. Branca repete em pensamento o nome dele. Branca fica surpresa ao ficar frente a frente com Omar. João Miguel chega e diz a Branca que aquele é o seu amigo Omar Contreras. Ao ficarem sozinhos, Leopardo diz que Branca lhe lembra alguém que ele conheceu há alguns anos. Branca se sente incomodada, mas não diz nada. Amador diz para Malu mandar os pais para o inferno e todo mundo que possa interferir na carreira dela. Amador diz que Malu precisa odiar os pais pelo mal que fizeram a ela, que eles não valem nada e que ela deve considerá-los como lixo, que é o que eles são. Leopardo pergunta se Branca conhece a França e diz que nunca mais vai voltar lá, porque a França lhe traz lembranças desastrosas e ele não quer nunca mais encontrar essa mulher com quem ela se parece. Sem graça, Branca pede licença a Omar e diz que vai se retirar porque está muito cansada. Depois, Omar diz a João Miguel que percebeu que Branca é um pouco reservada. Tentou puxar conversa com ela, mas não conseguiu. Malu fica triste ao saber que João Miguel levou Branca para a casa dele. Ofélia diz a Isabela que não vai sair da casa do João Miguel, porque não pode permitir que ele viva tranquilamente com aquela assassina e com a sua neta lá. Ofélia diz que não sabe como, mas vai fazer a vida do João Miguel impossível, vai destruir a vida dele e da Branca. Ao chegar em casa, Ofélia observa João Miguel e diz em pensamento que para ela a morte da Viviana não vai passar impune. Ela vai vingar a sua filha Viviana. Padre Anselmo vai visitar João Miguel. João Miguel conta ao padre a conversa que teve com Malu sobre o filho. Padre Anselmo fica indignado. Diz que ter ocultado que o filho da Malu existia já foi o bastante, mas isso, que é de outro homem, ele não tolera. João Miguel diz que não está entendendo a postura dele. Padre Anselmo garante que a criança não é do Amador Robles e revela a João Miguel que o filho da Malu é dele. João Miguel fica surpreso. Isabela conta a Estefânia sobre a conversa que teve com Ofélia. Isabela diz a Estefânia que Ofélia disse para ela não perder as esperanças de se tornar a grande senhora São Romão. Emocionado, João Miguel pergunta se o padre tem certeza do que está falando. Padre Anselmo diz com todas as letras que a Maria de Jesus mentiu e o menino é filho deles dois. Padre Anselmo conta toda a história para João Miguel, inclusive porque levou Malu para a fazenda do Omar. Ofélia finge passar mal e deixa a Balbina preocupada.
Malu fica surpresa ao encontrar João Miguel em seu camarim. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. João Miguel diz a ela que teve que voltar ao apartamento do Amador, porque lá tem uma coisa dele. Lá está o seu filho. João Miguel manda Malu parar de mentir. Diz que já falou com o Padre Anselmo e ele lhe contou tudo. Malu diz que não tinha razão ele saber, que entre eles está tudo acabado e o bebê é dela, só dela. João Miguel pergunta por que ela fugiu dele, por que se escondeu, se o ódio dela chegava a tanto. Malu diz: não, meu ódio não, o meu grande amor. Quinta-feira, 8 de setembro. Surpreso, João Miguel pergunta o que Malu disse. Malu volta a repetir que foi por amor, que não poderia ser mais sincera e que até acha que todas as vezes que fugiu e brigou com ele foi por amor. Ofélia finge estar muito mal e pede para Balbina levá-la para o quarto. Rosa consegue o endereço de Malu e entrega a Cecília. Malu diz a João Miguel que quando soube que ia ser mãe, que ia ter um filho dele, foi correndo para contar a ele, mas que antes que ela pudesse abrir a boca, ele gritou que não existia mais nada entre eles dois. Branca se pergunta por que sempre que vê o Omar, sente uma coisa tão estranha. João Miguel diz a Malu que nunca a afastou do lado dele e que ela devia ter sido franca com ele, não ter ido embora, sem dizer que estava esperando um filho dele. Muito magoada, Malu diz: pra quê? Pra eu usar o meu bebê como um grande pretexto para você não me deixar? Não, não, João Miguel, porque eu não queria e não quero nada, nada por obrigação. João Miguel diz que a ama e que ela é tudo para ele nesse mundo. Malu diz que é mentira, que logo ele levou a esposa dele para casa para ocupar o lugar de sempre e que ficou sabendo que ela ia ter um filho dele. João Miguel esclarece que foi uma mentira da Viviana e que isso foi provado. Com raiva, Malu diz: mas se a Viviana pôde te fazer acreditar, é porque teve alguma coisa entre vocês dois. Amador chega à casa de Elsa, insiste para ver o filho e pergunta que nome colocaram nele. Ele fica furioso quando Elsa diz que foi Eduardo. Malu joga na cara de João Miguel que quando soube do assassinato da Viviana, foi correndo mais uma vez para apoiá-lo, mas descobriu que ele estava lutando por outra pessoa, uma mulher com quem ele está comprometido e vai se casar. Quando Malu pergunta se João Miguel seria capaz de deixar a Branca por ela, depois dela ter o salvado da esposa, João Miguel fica calado. Não diz uma palavra. Com o silêncio dele, Malu vai embora, o deixando só. Padre Anselmo vai visitar Malu e ela o recrimina por ter contado a verdade a João Miguel. Padre Anselmo diz que não podia permitir que o São Romão pensasse que o filho dela é do Amador Robles. Padre Anselmo dá um sermão em Malu, diz que ela precisa repensar muitas coisas, porque não é só ela que ama, e que esse amor desmedido que ela sente pelo filho é o mesmo amor que a mãe dela sente por ela, ainda que ela não queira aceitar. Padre Anselmo fica surpreso quando Malu diz que já sabe que a sua mãe é a senhora Cecília Velarde. Malu conta para o padre que já foi falar com o juiz Velarde. João Miguel diz a Eduardo que continua amando a Malu, mas não sabe como deixar a Branca e contar tudo o que está acontecendo, porque tem muita pena dela. Malu diz ao padre que teve um arranca-rabo com o juiz Velarde. Diz que não precisa dos pais, assim como seu filho não precisa do dele, e que espera que os Velardes, assim como João Miguel, se convençam disso e os deixem na santa paz. Branca muda o visual. João Miguel decide se abrir com Branca e conta a ela que encontrou a Malu e o filho deles. Branca pede para João Miguel lhe dizer, sem medo, o que sente por Malu. João Miguel fica cheio de rodeios, com medo de magoar Branca e não fala abertamente o que sente por Malu. João Miguel diz que há laços que involuntariamente o unem a duas pessoas e não podem se romper, porque um filho está acima de tudo no mundo. Branca diz que o compreende e que o deixa livre. João Miguel Bocozão diz que Malu não quer saber dele, que para ele era importante que Branca soubesse sobre o seu filho, porque ele vai dar ao filho tudo o que merece. João Miguel diz a Branca que o resto continua igual entre eles. Omar chega em casa bêbado. Branca, com a personalidade de Ivete, se aproxima dele. Ivete diz que o procurou muito e que não pode ficar sem ele. Omar fica em pânico ao se deparar com Ivete e, muito assustado, ele vai para longe dela. Omar chega à casa de Malu, diz que só ela pode ajudá-lo, que teve umas alucinações e acha que vai ficar maluco. Apavorado, Omar abraça Malu e diz que a Ivete está o perseguindo. Sexta-feira, 9 de setembro.
João Miguel pergunta a Ofélia o que ela está sentindo. Ofélia faz um drama, diz que não sabe, que sente uma dor muito forte na cabeça, mas que não era para menos com tudo o que ficou sabendo sobre a Viviana. João Miguel diz que a entende e manda ela procurar um médico. Pela manhã, Leopardo pergunta a Malu se causou algum problema a ela, passando a noite lá, e se o seu ex-marido está em casa. Malu diz a Leopardo que o amador nunca dorme lá. Eduardo e Beatriz conversam sobre a visita que o amador fez, e Beatriz diz que ele só faz isso para incomodar. Eduardo diz a Beatriz que a maneira de acabarem com isso é ela se casando com ele. Elsa está conversando com Nelson, quando de repente ele fica inconsciente. Ela se desespera. Beatriz, mais uma vez, se nega a se casar com Eduardo. Nesse momento, Elsa chega desesperada pedindo a ajuda de Eduardo. Leopardo conta a Malu que viu a Ivete e ela o tocou. Malu diz que ele estava muito bêbado e deve ter imaginado tudo isso. Leopardo diz que sabe que não pode ser a Ivete porque ela está muito longe e se pergunta se ela morreu e se foi o fantasma dela que apareceu para ele. Leopardo pede que a Lírio o ajude a afastar a Ivete e diz que ela é a única que pode conseguir isso. João Miguel diz a Ofélia que se ela precisar de 2 ou 3 dias a mais para sair da casa dele, para ele não tem nenhum problema e deseja que ela melhore. Ofélia fica eufórica por seu plano estar funcionando. Branca conta a Rosa sobre a conversa que teve com João Miguel e revela que a Malu teve um filho dele. Rosa fica feliz com a novidade. Depois, João Miguel conta a Rosa toda a história envolvendo Malu e Omar. Cecília chega à casa de Malu e é recebida por Olga, que está com o filho de Malu no colo. Cecília fica muito emocionada ao segurar o neto nos braços pela primeira vez. Malu leva vários brinquedos para as meninas do orfanato. Leopardo conta em detalhes a João Miguel como foi o parto da Lírio. Leopardo diz a João Miguel que não aceita perder a Lírio. Candelária diz a Cecília que a Malu não queria que ninguém soubesse do nascimento do seu filho e insiste para que ela vá embora antes que a Malu chegue. Ofélia diz a Isabela que conseguiu enganar o João Miguel e ele está caindo na armadilha dela. João Miguel começa a fazer o tratamento com Branca. Ele pergunta como a irmã dela morreu. Branca fica muito nervosa, diz que a irmã não morreu por culpa dela, que ela se matou e pede para ele parar. João Miguel diz que ficará ali com ela e pede para ela descansar. Em pensamento, João Miguel diz que não pode deixar a Branca sozinha nesse momento. Ofélia chega em casa e diz a Tininha que o médico não achou nada bem. Ela tenta manipular a neta, dizendo que vai sentir muita saudade e muito sozinha sem ela. Cecília chega em casa e, muito feliz, conta a Patrício que eles têm um neto. Patrício fica emocionado com a notícia e Stefânia, nojenta, fica morrendo de raiva por Cecília ter descoberto que é a avó. Tininha diz ao pai que não quer que a avó vá embora e pede para ele pedir para ela ficar na casa. Malu começa a ensaiar sua nova peça. Candelária se preocupa ao perceber que o filho de Malu está com febre. Eduardo diz aos pais de Elsa que a doença do Nelson está progredindo e é bem possível que ele esteja próximo do fim. Candelária liga na casa de João Miguel para pedir a ajuda do Leopardo com o bebê. Balbina conta a João Miguel que uma senhora chamada Lala ligou querendo que o senhor Contreiras vá ver o menino que está com febre muito alta. João Miguel chega ao apartamento do Amador e, muito nervoso, diz a Candelária que quer ver o seu filho. Cecília diz a Patrício que eles têm um netinho e pergunta se ele não acha isso maravilhoso. Ranzinza, Patrício diz a Cecília que lamenta, mas por mais que ela tente, não vai convencê-lo. João Miguel cuida do filho. Ana Júlia entra na história. Enquanto maqueia Malu, ela diz que adora o trabalho dela, que pode ajudá-la em tudo em sua carreira e até a cuidar do filho dela se precisar. João Miguel diz a Candelária que a febre do filho baixou depois do banho que deram nele. João Miguel aproveita aquele momento a sós com o filho. Candelária avisa a Olga como o filho de Malu está. A apresentação termina e Olga conta a Malu que o filho dela não está bem e ninguém sabe o que ele tem. Acompanhada por Amador, Malu chega em casa desesperada, querendo saber como o filho está. Omar chega em casa e Balbina dá o recado da Lala para ele. João Miguel diz para Malu não se preocupar, que não vai acontecer nada e ele não vai sair dali até que o filho se sinta melhor. Omar chega ao apartamento do Amador e fica surpreso ao encontrar João Miguel com a Lírio.
Rosa diz a Branca que é a namorada do Omar Contreras e a Malu são a mesma pessoa. Omar pensa que João Miguel está ali, porque não o encontraram. Diz que deveriam ter chamado um pediatra e tenta se aproximar da criança. João Miguel diz para Omar não se incomodar, porque ele já fez tudo o que tinha que ser feito no momento. E revela ao amigo que não está ali como médico, mas sim como pai. Omar fica chocado quando João Miguel revela que a Lírio é a Malu e o filho dela é filho dele. Nervoso, Omar pergunta por que Malu está calada, a chama de Lírio e manda ela negar o que João Miguel disse. Malu diz a Omar que não pode negar, porque o que o João Miguel disse é a verdade. Amador se diverte e diz que é uma cena espetacular, digna da melhor obra de teatro ou da novela mais famosa. Omar diz que João Miguel e Malu estão enganando e de uma forma miserável estavam debochando dele. João Miguel defende Malu e diz que ela não tem culpa de nada. Omar acusa João Miguel de ser aquele canalha, o marido que abandonou a Malu. Furioso, Omar grita para João Miguel que se antes a Lírio, a Malu, ou seja qual for o nome dela, era dele, agora ela é sua e nem o João Miguel nem ninguém vai magoá-la, porque ele não vai permitir. Malu diz que já chega daquela palhaçada, que nenhum dos dois tem nenhum direito sobre ela e vão assustar o seu filhinho com aquela discussão. Furiosa, Malu expulsa Leopardo e João Miguel do quarto dela.